todos. Boa noite você, meu querido irmão, meu querido ouvinte ou telespectador, se é que nós podemos falar assim, pois estamos aí numa transmissão em que você está me vendo, não é verdade? Então não deixe de ser um telespectador. Estamos aqui mais uma vez para o nosso ministério de devocionais. Meu desejo é que a palavra de Deus abençoe a sua vida, possa alcançar o seu coração, o seu lar, a sua casa, o seu casamento, a sua igreja, enfim, esteja alcançando você que está me ouvindo e transformando todo lugar em que você habita. Eu costumo dizer assim que nós não conseguimos mudar o mundo em que nós vivemos, mas o lugar ao redor onde nós estamos vivendo, este lugar nós podemos mudar, com certeza. Sendo um cristão verdadeiro, firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Obrigado por sua presença aqui. O primeiro boa noite é da irmã Andréia e que Deus abençoe todos os que estarão sendo aí agraciados, vamos dizer assim, pela palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é explicada, ela encontra no nosso coração aquele terreno, nós com certeza somos abençoados, porque diz a Escritura que a palavra ela nunca volta vazia, amém? E se ela não volta vazia, ela não vai voltar vazia no seu coração. Hoje, dia 10 de novembro do ano de 2020, mais uma vez estamos aqui para o Ministério de Devocionais. Ontem não foi possível a realização, mas Deus, com sua graça, nos deu a permissão, a possibilidade de estarmos aqui hoje. Compartilhe a nossa transmissão, por favor, faça isso para que possamos alcançar o maior número de pessoas com a pregação da palavra de Deus. Hoje à noite, então, eu convido você para ir para o texto bíblico. Vamos lá para o texto bíblico de Lucas, capítulo 24, versículo 17. Lucas, capítulo 24, versículo 17, diz a palavra de Deus. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Justamente desse texto bíblico que eu quero tirar a nossa mensagem hoje à noite. Hoje eu quero falar no nosso devocional sobre este texto, esta expressão, por que estáis tristes? Vamos à palavra de Deus. Mas antes, uma palavra de oração. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Obrigado, ó Pai, porque a tua graça, ela vale mais do que esta vida. Ela é suficiente, ó Pai. Mas infelizmente muitas vezes nós não entendemos isso e esquecemos aquilo que deve servir como prioridade na nossa vida. Pai, que a palavra de Deus hoje à noite, agora, possa ser prioridade. Possamos ouvir, crer e praticar. Por favor, use a minha vida agora, em nome de Jesus. Amém. Por que estáis tristes? Esta pergunta foi feita pelo Senhor Jesus Cristo para os dois discípulos aqui nessa passagem bíblica, até um tanto quanto conhecida, não é verdade? E o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo ressurreto, ele ali na estrada, ali naquele caminho, mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a conversar com estes dois discípulos. E de repente ele faz justamente essa pergunta, né? Que palavras são essas? Afinal, o Senhor Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando? Que palavras são estas que vocês estão trocando entre si? Aí a Bíblia nos mostra que de repente o Senhor Jesus chega para eles e diz: por que estáis tristes? Ah, meu amado, quantas e quantas vezes nós estamos tristes, não é verdade? Quantas vezes? A tristeza é um sentimento muito comum no ser humano. Ela chega a ser, muitas e muitas vezes, ela chega a ser assim incontrolável. Nós não conseguimos administrá-la de uma maneira correta, porque ela vem e vem mesmo.
Às vezes a tristeza vem em um determinado momento, às vezes a tristeza vem no início do dia ou no final. Às vezes a tristeza ela dura horas, dias, semanas e anos. Existem tristezas que duram a vida inteira. Às vezes as tristezas são momentâneas, são passageiras. Poderíamos aqui falar muito sobre como que a tristeza atua, né, na vida do ser humano, em mim e em você. A tristeza faz parte da vida. No céu não haverá tristeza, amém? Mas aqui na terra existe tristeza sim. Certa vez eu ouvi uma frase dizendo assim que a vida não é feliz, mas a vida é feita de momentos de felicidade. Tem um certo sentido de razão numa determinada área de interpretação. Porque quero crer, irmãos, que o crente no Senhor Jesus Cristo, ele pode, mesmo num mundo com tantas tristezas, ele pode desfrutar da alegria do Senhor. Amém? Ele pode. E eu afirmo isso olhando para os próprios servos de Deus na Bíblia. E entre tantos episódios que poderíamos mencionar, eu lembro de Paulo e Silas, na prisão. Eles tinham muitos motivos para estar tristes, né, por conta de N razões, mas eles estavam ali num determinado momento, presos, de certa forma acorrentados, e cantando e louvando a Deus, alegres no Senhor. Então é possível sim. Você crente, você precisa se apropriar da alegria do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então devemos sim nos aprimorar de algo que temos acesso no Senhor. Mas, voltando ao texto bíblico, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo chega para esses dois discípulos e pergunta para eles: afinal, por que vocês estão tristes? Por que estão tristes? E eu quero responder no nosso devocional hoje por que aqueles dois homens estavam tristes. E por incrível que pareça, a tristeza deles, ela muitas e muitas vezes se assemelha com a tristeza que nós sentimos. E se nós formos nos conselhos do Senhor Jesus, que ele naquele episódio deu para eles, nós podemos com certeza, como eu disse, desfrutar da alegria do Senhor. Então vamos aos motivos, né? Vamos entender na Bíblia por que aqueles homens estavam tão tristes. Fique comigo nesses próximos 10, 11 minutos e aí nós vamos terminar, tá bom? Em primeiro lugar, eles estavam tristes porque eles eram homens que estavam conhecendo, porque nós vemos que eles conheciam sem entender. Em primeiro lugar, é o conhecer sem entender que deixa a pessoa triste. Olha o que diz a Bíblia: e ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus de Nazareno. Quando ele perguntou para esses dois discípulos por que eles estavam tristes, um deles, por nome Cleopas, começa a explicar o motivo. E ele até diz algo impressionante no versículo 18, né, anterior a esse 19. Ele fala assim, é sobre Jesus de Nazaré, que foi homem, que foi profeta, poderoso em palavras, diante de Deus e todo o povo. Então, por incrível que pareça, aquele discípulo ele vem e ele dá um relatório muito preciso sobre quem é Jesus Cristo. É como se ele estivesse falando de Jesus para uma pessoa que não conhecesse Jesus. A impressão que dá é que ele até está, parece que, tentando fazer isso mesmo, porque no versículo anterior ele pergunta, porque ele não reconhece Jesus, né? Ele pergunta para Jesus, você é um peregrino? Onde você estava nos últimos dias? Você não está sabendo dos acontecimentos em Jerusalém? E ele começa a falar sobre quem é Jesus. Ele começa a falar que Jesus é poderoso, que Jesus era um profeta de Deus, que Jesus ele tinha obras poderosas, que o Senhor Jesus ele era eloquente nas suas palavras, que ele realizava muitas bênçãos diante do povo. Eles conheciam tudo sobre o Senhor Jesus Cristo. A impressão que dá é essa.
Eles conheciam a história de Jesus, mas eles ainda não tinham entendido quem realmente era Jesus. Eles ainda não tinham visto o que Jesus tinha feito. O Senhor Jesus, esse Cristo que eles tinham dado um relatório quase que preciso, ele tinha ressuscitado dos mortos, ele tinha vencido a morte, ele tinha realmente vencido o maior inimigo do ser humano, que é a morte, o pecado, o próprio diabo. Aqueles homens demonstraram que eles estavam tristes porque eles conheciam, mas eles não entendiam quem era Cristo ainda. Que história tão repetida é essa que tem acontecido no decorrer de toda a história? Quantas e quantas pessoas conhecem Jesus Cristo um pouco, não é verdade? Quantas pessoas que eu e você nós conhecemos, que eles andam com o crucifixo no pescoço, então eles sabem da história de Jesus na cruz. Quantas e quantas pessoas eles sabem dos milagres que Jesus operou neste mundo. Quantas e quantas pessoas até sabem o significado do Evangelho, que é o nascimento, vida, morte e ressurreição. Eles sabem essas histórias, mas eles ainda realmente não entenderam. Eles não entenderam como tem que entender. Eles não entregaram ainda a sua vida a Cristo numa crença completa como deve ser. E eles ali, saindo de Jerusalém, um tanto quanto frustrados e até mesmo tristes, eles demonstram que eles conheciam, mas eles ainda não entendiam quem era Cristo. Meu amado, eu pergunto a você, antes de ir para o segundo ponto. Não tenho dúvida nenhuma que você conhece muito sobre Jesus Cristo. Mas você já entendeu o que Jesus fez por você? Realmente você já entendeu qual foi o clímax da sua obra, que foi a sua ressurreição? Em primeiro lugar, eles estavam tristes porque eles tinham o conhecer sem o entender. Em segundo lugar, eles estavam tristes porque eles tinham o esperar sem receber. Versículo 21 diz, eles continuando o seu relato, Cleopas mais precisamente, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já-se hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha essa expressão que está aí, inclusive na nossa projeção. Nós esperávamos. Significa, estávamos esperando algo, mas agora já o terceiro dia, não esperamos mais nada. Ah, meu amado, que triste, que tristeza realmente vem no coração da pessoa quando ela espera algo e não recebe, não é verdade? Poderíamos ilustrar isso, por exemplo, no campo político. Estamos aí às vésperas de mais uma eleição e a maioria das pessoas estão desanimadas com o voto. Por quê? Porque quantas e quantas vezes nós votamos, esperamos e a maioria das promessas não se cumpriram. Quantas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas também porque nós esperamos algo das pessoas e nós não recebemos. Isso acontece, essa tristeza vem para você e vem para mim também. E assim é a vida. Esperamos, temos expectativas na ordem trabalhista, na ordem até mesmo social, política, até mesmo no entretenimento, no esporte, que é algo tão secundário. Mas expectativas são criadas, esperamos muitas vezes tanto e nada, ou quase nada recebemos. E eles estão assim. Eles estão tristes porque eles estão esperando algo de Cristo que não tinha vindo. Inclusive eles falam assim, nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. E de certa forma eles demonstram uma gravidade sobre a sua crença em Cristo, porque eles estavam esperando em Cristo uma liberdade política, uma liberdade social, e não uma liberdade melhor do que essa, a espiritual. A verdade é que eles estavam esperando e ainda não tinham recebido o que estavam esperando. Meu amado, é por isso que as pessoas ficam tristes, porque elas realmente, elas estão entregando a sua vida à religião e elas não vão receber da sua religião aquilo que vai atender a sua maior necessidade, que é a sua salvação. Eles estão esperando em líderes religiosos
seja ele qual for, seja o pastor, seja o presbítero, seja o padre, seja o papa, seja o bispo, seja quem for. Eles se frustram porque eles não vão receber dos homens aquilo que eles esperam, os líderes religiosos. A pessoa, até mesmo quando em Cristo espera algo que não é aquilo que Cristo quer dar, ele vai se frustrar. Eles precisavam esperar em Cristo a salvação, a realmente salvação que só viria por meio da ressurreição de Cristo Jesus. E mal sabiam eles que a própria vida, o próprio Cristo ressurreto estava ali conversando com eles. Nós esperávamos. Meu amado, eu te pergunto, realmente o que é que você está esperando hoje? O que você espera? Não sei qual que é a sua resposta. Como eu disse, tem gente esperando algo do patrão, tem gente esperando algo do marido, tem gente esperando algo do filho, tem gente esperando algo do pastor, tem pastor esperando algo das ovelhas, tem político esperando algo do povo e tem o povo esperando algo do político. Tudo isso é frustrante. Mas nós, quando esperamos em Cristo, nós não nos decepcionamos porque Ele realmente ressuscitou. Ele venceu a morte para mim e para você. E é por isso que eles estavam tristes, porque eles estavam esperando e ainda não tinham recebido nada. Terceiro e último, não apenas o conhecer sem entender, não apenas o esperar sem receber. Terceiro e último, eles estavam tristes porque aqui nós vemos o ouvir sem crer. A Bíblia nos fala, né? Ó nécios e tardos de coração. Foi o que Jesus disse para eles. A palavra nécio e tardo de coração significa alguém que demora para crer. Por que vocês demoraram e estão demorando tanto para crer naquilo que os profetas pregaram a respeito de mim? Jesus está dando uma deixa aqui muito importante e estava dizendo para eles que eles deveriam ter crido na palavra de Deus. Meu amado, então eu digo a você também com toda a autoridade, nessa noite, que você nunca vai ser transformado sem crer na palavra de Deus. É impossível ter Cristo e ter dele tudo aquilo que ele oferece sem crer na Bíblia. Tanto isto é verdade que o próprio Senhor Jesus, ressurreto, ele começa desde o Velho Testamento, que eram as escrituras que existiam na época, ele começa agora de novo a trazer as profecias messiânicas e a pregar sobre tudo aquilo que os profetas falaram sobre ele mesmo. O Senhor Jesus Cristo, ele janta com aqueles homens e de repente os olhos deles se abrem e eles realmente reconhecem quem é que estava ali ou que tinha ali falado com eles. Eles imediatamente fazem as malas e voltam para Jerusalém para encontrar com os discípulos do Senhor. Sabe por que então que as pessoas ficam tristes? Por causa disso. Elas ouvem, mas não creem. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, ouvindo até mensagens boas, em igrejas boas, em púlpitos dignos, em mensagens fundamentalistas, bíblicas, elas ouvem, mas elas não estão crendo como devem. Meu amado, se eu e você, se nós não crermos na palavra e em Cristo, no Cristo ressurreto, sabe o que vai acontecer com a gente? A tristeza vai tomar conta. E aí as coisas dessa vida vão dominar a nossa vida. E a alegria do Senhor, ela vai murchar, ela vai morrer. E nós vamos ser tomados pela tristeza que esse mundo nos proporciona muitas vezes. A falta da saúde, a falta do dinheiro, a falta do apoio, a falta do companheirismo, a falta de N coisas. Agora, quando os nossos olhos estão em Cristo e na sua vitória, a tristeza, ela não tem lugar no coração que está realmente preenchido por Cristo Jesus. É por isso que a maioria das pessoas que ainda vivem com o Cristo no crucifixo são pessoas infelizes e tristes, porque ainda eles estão olhando e vendo o Cristo derrotado. Mas nós cremos na cruz vazia, no Cristo vitorioso, não apenas na cruz vazia, amém, mas no túmulo vazio. Nós precisamos realmente ouvir e crer.
Então eu termino dizendo que o Senhor Jesus chegou para aqueles homens e ele fez uma das perguntas mais importantes da Bíblia: por que estáis tristes? Nessa noite eu pergunto para você no nosso devocional: por que você está triste? Se Cristo venceu por você. Você crente, por que você está triste? Eu sei que você tem os seus motivos. Temos os nossos. Mas se Jesus Cristo, ele venceu por você, hoje ele está à destra do Pai, ele está intercedendo por nós, e ainda deixou uma promessa digna, dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nessa noite, Jesus está vindo para você e perguntando: crente, por que estáis tristes? E se você ainda não é um crente no Senhor Jesus Cristo, está mais do que explicado a sua tristeza. Não existe esperança e alegria nenhuma sem Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Por que estáis tristes? Talvez até você pode dizer: pastor, não estou triste coisa nenhuma. Muito pelo contrário, estou até alegre. Mas não se esqueça que a alegria do mundo ela é passageira. Ela um dia vai embora. Mas a alegria de Cristo, ela é eterna. Por que estáis tristes? Pai, obrigado pela tua palavra. E faça cada um pensar em tudo aquilo que foi dito. Em nome de Jesus. Amém. Estou sempre à disposição, no privado, para levar e conduzir você a conselhos dentro da palavra de Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.